Jogos indie são conhecidos como eu fiz numa garagem com um sonho e um PC velho e esperei que dê certo. Onde pode sair jogos incríveis que você vai passar horas jogando, ou abominações que você compra pro seu amigo pra terminar uma amizade. Pelo menos não é o caso dos nossos cabeças de caneca, um jogo que se baseia em desenhos dos anos 30 e com certeza seria um dos jogos mais bem trabalhados, não só dos indies. Um jogo completamente desenhado à mão. E como desenhista também eu queria dizer, nossa, vocês são muito guerreiros, porque puta que pariu, como vocês não enjoam de desenhar o mesmo personagem umas 40 vezes. Eu desenhei a uva passa e só desenhei ela 3 meses depois. E é claro, eu não preciso ficar enrolando muito, afinal você deve conhecer Cuphead. E com certeza eu acho que Cuphead foi um dos jogos mais esperados na sua época. O jogo foi lançado dia 29 de setembro de 2017 e meu Deus, faz quase 10 anos que esse jogo saiu. E eu fiz uma votação há muito tempo atrás perguntando que jogo eu analisaria. E dessa vez eu estou trazendo Cuphead. Só que... eu não quero me gabar, mas eu sou muito boa no Cuphead. Então, pra dificultar um pouquinho a minha experiência de gravar essa review, por nenhum motivo, eu resolvi jogar esse jogo no controle ao invés do teclado. Mas será que Cuphead, mesmo depois de todo esse tempo, ele continua um jogo bom? É óbvio que continua, porra. Esse jogo não consegue envelhecer mal. Estamos no menu, com Cuphead e Mugman indo de um lado pro outro, com uma belíssima música de fundo. Caso você saiba inglês, a música já conta um pouco da história do jogo. Ao iniciar, temos a opção de iniciar o jogo e opções, com essa xícara num fundo preto. Eu confesso que acho meio macabro esse fundo, eu não sei porquê. Mas quando iniciamos um novo jogo, podemos escolher quem vamos jogar, Cuphead ou Mugman. Fui com o Mugman, afinal eu acho ele bem mais bonitinho. Um livro se abre, mostrando então a história que vamos observar. Cuphead e Mugman, ou melhor, Chigrinho e Caneco, o que eu acho incrível essa adaptação, porque só na nossa versão que os nomes foram traduzidos. E a parte mais cômica dessa história é que o nome Chigrinho e Caneco foi dado pelo Phelps com a série Chigrinho dele. O nome ficou tão popular que os tradutores resolveram colocar no jogo. Conquista foda pelo Phelps. Passa o lanche! Passa você o lanche! A história dos nossos heróis é em uma ilha chamada Tinteiro. Eles viviam uma vida despreocupados, sob o olhar do vovô chaleiro. Porém um dia os dois garotos acabaram andando demais e acabaram indo pro cassino do diabo. Mesmo com todos os avisos do vovô chaleira, eles entraram mesmo assim. O que não foi de todo mal, afinal eles estavam quebrando a banca, ganhando muitas vezes. Só que em um cassino você sempre perde. Então o dono chega elogiando os garotos pela sua sorte. E ele queria jogar um vale tudo. O dono do cassino sendo o próprio diabo. Deu os dados para eles falando que se eles ganhassem, o cassino seria deles. Porém, se perdessem, eles teriam que entregar as suas almas. Embora Caneco tentasse avisar sobre o perigo, já era tarde demais. Chigrinho, então ganancioso, jogou sem pensar 2 vezes, resultando na sua derrota. Tremendo de medo, os dois imploraram para pagar de outra maneira. Então o diabo deu uma opção extra para eles, dizendo que era para eles cobrarem os outros devedores que estavam devendo as almas também. Se eles trouxessem todos os contratos até a meia-noite de amanhã, talvez ele perdoasse ele. Chutando os dois para fora do cassino, os dois assustados foram correndo atrás do vovô chaleira para saber o que fazer. O velho já dá uma bronca neles por se meterem em confusão e ele fala para seguirem o combinado por enquanto. Só que os devedores não ficarão felizes de serem cobrados e podem acabar virando monstros terríveis. Então o velho dá uma poção para ajudá-los e fala para treinar na folha tinteira dele, sendo o tutorial do jogo. Podemos abaixar, pular com A e dar o dash que... eu errei o dash. Eu errei a porra do dash. E sim, o Y dá o dash. Podemos descer os obstáculos apertando pra baixo e A. E a principal mecânica sendo atirar com nossos dedos com o X. E no jogo também tem uma função de você parar para mirar, onde você não vai conseguir se mexer, mas facilita pra você acertar em todas as direções. E eu nunca usei essa porra na minha vida. Embora seja muito bom no jogo, eu não vejo a necessidade de usar. E outra mecânica do jogo é você conseguir dar parry, ou aparata, em todos os objetos rosa, servindo também para reviver o seu amiguinho caso ele morra. E se você der parry, vai juntar uma carta de baralho. Cada carta de baralho representa um especial que você pode usar. É só apertar a molinha e ele vai dar o especial da arma que você estiver usando. Ok, os controles desse jogo não foram muito bem programados. Tanto é que geralmente quem joga sempre acaba alterando os controles, porque a configuração padrão de fábrica é uma bosta. Mas eu sei como vocês seriam. Iam falar, ai nossa, teve que mudar a configuração. Então eu joguei com essa configuração merda o jogo inteiro. Por nada. Eu podia mentir pra vocês dizendo que eu
não mudei, mas eu passei o jogo inteiro jogando essa bosta de configuração. Bom, e ganhamos uma moeda por finalizar a fase. Saímos de casa nesse mapa extremamente bonito. Dá pra ver muito carinho que eles botaram nesse mapa. Tem essa mecânica aqui que se você ficar girando, o Genésio e o Gênio aparecem. E ele concede 3 vidas extras pro próximo boss. Mas você só pode usar ele 3 vezes. Falando com essa maçã, ele diz que sabe como é se meter em furada, já que ele apontava muito quando era criança também. E nos dá 3 moedas pra comprarmos itens naquela loja ali. Mas antes de comprar qualquer item, vamos pro primeiro chefe, sendo a Máfia da Saís em Pânico Botânico. Uma coisa bem legal desse jogo é que toda vez que você entrar em uma fase, vai dar como se fosse um título de episódio. Afinal, esse jogo quer representar como se a gente estivesse assistindo um desenho. Tem até o símbolo de marca d'água ali. O primeiro chefe é o Batatão, que vai disparar 3 bolas de terra em uma minhoca pra você conseguir dar parry. E é só isso que ele faz. É só isso que ele faz, ele só aumenta a velocidade conforme os tiros. Depois a cebola vai aparecer e ela vai começar a chorar e vai cair lágrimas do céu. E depois que você derrotar ela também, vai aparecer a cenoura, que ela vai começar a spawnar mini cenouras pelo mapa que vão te perseguir e depois disparar raios com o poder da mente. Mas sendo o primeiro chefe, não é nada que mais. Ele foi feito justamente para você testar todas as mecânicas. Dar parry, desviar no chão, desviar de coisas pra cima e coisas que podem te perseguir. Além de você aprender a usar um pouco dela. Você só morre se você for um idiota. Desculpe, é o controle. Mas se tem uma coisa legal, é a tela de morte do jogo. Isso porque o jogo mostra quão perto você estava de finalizar a fase. Isso porque esse jogo não tem barra de vida, então você nunca sabe quão próximo está de acabar o boss. E isso era uma coisa que tinha nas primeiras versões do Cuphead, só que eles removeram. É que tem até mod pra você colocar a barra de vida, mas sinceramente eu acho que deixa bem mais legal não ter. Além, claro, que cada morte vai ter uma tela especial do chefe falando alguma coisa. Isso se aplica a todos os bosses do jogo, então, nossa, tem muita tela de morte pra você ler. E depois que você derrotar o parry, vai ter uma pontuação no final. Dependendo do tempo que você ficou na fase, sua vida, parries, a quanta dificuldade, que no caso eu joguei no regular, ou seja, 2 estrelas, e quantos supers você usou, vai te dar uma nota no final. Conseguimos um B como primeira nota. Não é lá das melhores, mas pra começo tá muito bom. Mas como é o primeiro chefe, vou ter que te deixar aqui no bucha demais. Inclusive, esse jogo tem uma mecânica que ele quer que você jogue no regular. Se você jogar no fácil, você não vai obter o contrato de alma. Você vai poder prosseguir o jogo normalmente. O problema é que quando você chegar na última ilha, o Rei Dado vai falar que você não tem o contrato nas suas mãos, então ele vai mandar você jogar o jogo no normal. Entrando na loja, tem esse porcão aí que vende item, que pode nos ajudar sendo novas armas ou relíquias que dão buff. E como todo jogador de Cuphead, eu escolhi a bomba de fumaça, que deixa seu dash invisível por um curto período de tempo. Aliás, ele podia me vender aquela arma ali que tá na parede dele, né? Falando com essa moeda, ele diz que não confia em banco, já que acha que o diabo também deve estar controlando aquele lugar. E diz que deixa suas moedas escondidas pelo mapa, e se alguém der sorte de encontrar, bom pra ele. Bom, vamos logo pular pro próximo chefe, sendo o Escochapo e o Sopapo, em Boate da Bolacha. Ótimo nome da versão brasileira, hein? Vamos para um cabaré de sapos boxeadores, com moscas observando a luta, e umas mosquinhas dançando no fundo. Saca só nessa pedrada musical. O sapo verde vai ficar atacando os punhos fantasmas em linha reta, sendo um que você pode dar parry, e o outro vai ficar spamando moscas pela boca, que elas ficam em cima e vão descendo lentamente até te acertar, mas você pode destruir ela. Após a primeira fase, ele vai rodar pro outro lado, e o esticado aí vai começar a girar, fazendo um vento que te empurra pro outro lado, enquanto o outro sapo vai ficar lançando bolas que vão ficar quicando no teto e no chão, o que não durou muito porque eu já eliminei e fui pra próxima fase, onde eles viram uma máquina de caça-níquel. Os caras viajaram legal agora, hein? E ela é invulnerável, então a gente tem que dar parry para que assim ela escolha um golpe aleatório e a gente consiga dar dano nela. Tem a cobrinha, que ela lança plataformas com espinhos muito rapidamente, então a gente não pode encostar nas beiradas onde tem espinhos, temos que ficar pulando de plataforma em plataforma. O tigrinho sendo mais chato, meu Deus do céu, que negócio insuportável, onde vai sair plataformas com buracos que vão saindo bolas que ficam subindo e descendo. E o bisãozinho, onde vão lançar plataformas que ficam no meio, só que elas vão jogar fogo ou em cima ou embaixo. Esse chefe sobe um pouco o nível, mas nada que você diga, minha nossa, que chefe complicado. Ele só fica difícil caso você pegue o tigre na máquina. Por isso vamos deixar ele no dá pra passar. Após derrotá-lo, a gente libera uma ponte, onde tem uma peixe que tá pescando, se assustando com nossa chegada, comentando que achava que a gente era um fantasma. Porra, eu sei que estamos nos anos 30, mas por que eu escrevi isso aqui, hein, mano? Falando assim que já ia nos dar uma parada. Afinal, só um trouxa tentaria atirar em algo que não estava lá. Sendo uma dica do jogo pra que a gente passe a próxima fase
descendo do mausoléu, onde teremos que dar parry em todos os fantasmas para proteger aquele pote ali pedindo socorro. Uma fase bem interessante pra falar a verdade, que ela não é um boss, é um desafio. Que após concluir vai sair essa senhorita aqui do jarro, conhecida pelo nome de Cálice Lendário, dizendo que estava procurando magia, mas foi apanhada pelos fantasmas, e nos dá um presente por salvar a sua alma, sendo a primeira super arc do jogo. Um super que, se estivermos com 5 cartas de baralho, ao invés de lançar um projeto específico, faremos um super que dará muito dano nos inimigos. O primeiro é um raio de energia, também conhecido como leitada, que o caneco lança um raio de leite em direção horizontal. Bom, chega de papo, hora de enfrentar o Melecone em Meleca Melosa, que vai ser uma bola azul que vai ficar pulando de um lado pro outro, e de vez em quando vai espirrar para atacar em uma área maior. É só isso. Depois ela vai criar essas interrogações rosa pra gente conseguir dar parry e comer uma pílula, deixando ela muito maior. E na verdade é a mesma merda, e daí ela só vai ficar fazendo a mesma merda de ficar pulando de um lado pro outro, e só isso. E agora ela substitui o espirro por uma luva de boxe. Só na terceira fase que muda um pouco, onde ela é esmagada pela própria lápide, e ela fica de um lado pro outro, e a única parte que dá dano é a sua cabeça. E de vez em quando ela vai parar e dar uma lapidada no chão pra tentar te acertar. Esse chefe só é muito simples, porque ele é o primeiro boss que os criadores fizeram lá na beta, lá no comecinho, só adicionando essa forma de lápide no final do jogo. Seja primeiro chefe ou não, bucha demais. Até conseguir um A mais, olha só. Ao lado desse chefe a gente tem a fase Folia na Floresta, que são as fases Running Gun do jogo, onde vai vir uma chuva de coisa na tela e você tem que ir atirando e correndo até o final da fase. É o nome do negócio, né? Elas são opcionais, então você pode jogar o jogo inteiro sem nem encostar nela. Inclusive essas moedas são as mesmas moedas que aquele cara falou que tava escondendo, então ele deixou jogada por aí. E sinceramente elas não são difíceis, eu passei nessa aqui com tranquilidade. Então eu tive mais uma ideia merda, é pegar só a pacifista de cada Running Gun. Ao finalizar cada fase, você recebe uma nota dependendo da sua pontuação, que nem nas fases de chefe. Porém, se você fizer a pacifista, que consiste em não atirar nenhuma vez na fase pra não matar ninguém, independente de quão bom ou ruim você for, você vai ter o P, significando que você fez o pacifista da fase. E lá fui eu fazer a pior decisão da minha vida. Vai ter essas forfrias caindo em você e seguindo na sua direção, cogumelos que disparam bolas e flores que disparam sementes que explodem. É uma chuva de merda na sua tela. O fato de você não poder atirar piora, porque vai continuar vindo projéteis na sua tela. Olha isso, eu pulei e tinha 2 inimigos do outro lado. E para fazer a pacifista dessa fase é um saco, porque você não pode atravessar esse carinha aqui. Mesmo se você tomar dano, vai ter uma barreira invisível bloqueando você de progredir. Você precisa pular por cima da máquina dele. Para fazer isso, você tem que esperar que esse cogumelo aqui jogue alguma coisa para você conseguir parar. Aí você tem que pular no momento exato entre a divisão da máquina, que por sinal ainda fica te lançando bolotas para cair em cima da sua cabeça. E depois é só você rezar para dar certo, porque vai ter plantas carnívoras que vão ficar pulando no ar. E de vez em quando vai ter essas porrinhas aqui azuis que vão ficar indo de um lado pro outro só para atrapalhar você, caso você tenha com 1 de vida e esteja fazendo a pacifista e você morrer. Tomando muito cuidado, passamos dessa fase. E ela só não foi mais difícil porque eu já tinha pegado as moedas, mas as próximas eu terei que pegar as moedas enquanto eu faço a pacifista. Por que eu faço isso comigo mesmo? Pelo menos agora podemos comprar novos itens, tipo um novo tiro, o Bacamar. O Bacamar tem um tiro curto que dispara em 3 direções, porém ele dá muito dano, e seu especial é lançar vários tiros de espinhos pra todos os cantos. Mas não vamos usar agora, porque a gente precisa ir voando pro próximo boss. E esse carinha aqui vai nos ensinar como pilotar um avião. Funciona bem como as fases normais, porém agora podemos movimentar nosso personagem livremente pelo mapa. E ao invés de dar dash, a gente vira um mini avião, que tem um alcance minúsculo, porém ele é extremamente rápido. E infelizmente nenhuma das nossas poções funciona aqui. Só tem nesse tiro um mequetrefe e o super que a gente lança uma bala. E nosso especial a gente vira um torpedo que explode. Manjando do Santos Dumont, bora enfrentar o Jenny Borkin. Jenny é um Zeppelin. E como o nome da Kiss é uma mulher que vira um avião. Na fase constantemente vai ter mini aviões que vão disparar balas. Os roxos vão disparar uma, enquanto os verdes vão tacar várias. E ela também fica rindo que o haha dela dá dano. Por
porque sim. Depois de uma certa quantidade de dano, ela vai se transformar em 3 formas, podendo variar entre um touro, sagitário ou gêmeo. O touro vai aleatoriamente dar uma chifrada na sua direção, o sagitário vai disparar uma flecha em linha reta que vai ter estrelas que vão ficar te seguindo, e os gêmeos vão lançar um buraco negro que vai começar a sair tiro em sentido horário ou anti-horário. Esse chefe é bem criativo em usar as constelações. Sinceramente, eu preferia que ele usasse mais ciclos do que a última forma. Mas depois de desfiar a tele tornado, a Jenny vai começar a ter uma dor de cabeça e ela vai bugar loucamente e virar uma lua. A quantidade de maconha que foi usada para eles criarem essas transformações aleatórias do nada não tá escrito. Ela vai começar a lançar algumas estrelas e também invocar discos alienígenas que podem ser vermelhos ou marrons. Os vermelhos, assim que você passar por debaixo deles, eles irão lançar um raio, e os marrons vão lançar raios de tempos em tempos. Como eu disse, seria mais legal se eles ficassem nesse negócio de signos, mas ok, bacana virar uma lua feiona do caralho. E é claro, esse chefe pode levar uma grande quantidade de tempo, afinal você pode estar acostumando ainda com os controles de running gun. Mas eu não achei tão difícil, então vou colocar no tá na média. Na verdade você nem é tão difícil assim, fica no dá pra passar mesmo. Falando com esse machadinho, ele fala sobre a moeda que tá ali na árvore, dizendo que tá economizando pra consertar a sua espada. Isso porque a sua espada quebrou quando ele foi brigar com os devedores. E sim, eu vou tirar uma dúvida de muita gente. Para pegar aquela moeda, a gente precisa passar de todos os boss e do running gun. Dessa forma a gente consegue pegar aquela moeda, e não é só você enfiar sua cara lá e tentar esticar o braço. Antes de ir para a próxima fase maldita, vamos enfrentar o Cactus Hipnosa em Fúria Floral. Uma flor com cara de molestador do pai. Ele tem esse golpe que ele dispara várias sementes, e nossa, isso aqui é uma animação criativa, hein? E cada uma dessas sementes pode fazer coisas aleatórias. Algumas ficam no chão fazendo mini plantas carnívoras, outras criam essas modificações genéticas que flutuam e ficam te perseguindo, e a rosa você pode dar parry, mas se você não der parry, ele vai criar um obstáculo que vai ficar em cima, tacando outras bolinhas rosa. O Hipnosa pode lançar um chinelo, você não vai me convencer que isso é um bumerangue, isso claramente é um chinelo, que pode ir pra cima e depois ele vai voltar embaixo, ou vice-versa. Além, claro, de disparar 3 cenourinhas que podem vir na sua direção. Ele também desolar toda vez que ele vai invocar um golpe. O homem fica puto e a partir de agora o chão tá totalmente inacessível. Você tem que ficar nas plataformas para não levar dano. Isso que eu pensava se ele não corrompesse alguma das plataformas invocando espinhos também. Então ele vai escolher 2 de 3 plataformas para atacar e você tem que desviar enquanto ele taca outras bolinhas que vêm da sua boca. Mas é só isso o resto da fase agora, não tem mais diferença. Eu gosto muito desse boss, música muito boa por sinal, e o cenário é muito bonito. Isso porque quando a gente vai enfrentar o boss, ele tá perto da região que a gente vai enfrentar ele. Então isso é um detalhe muito legal. Foi mal, Espinosa, você é criativo, mas vai ter que ficar aqui, não dá pra passar. Mas infelizmente a felicidade de pobre dura pouco, então a gente vai ter que fazer mais um running gun. Confusão nas copas. Um mapa cheio de joaninhas que podem rolar quanto ficarem quicando no mapa. E adivinha, uma das moedas você só pode pegar se você der parry em uma joaninha que só aparece uma vez. Acredite, ela não volta se você errar o parry, você tem que recomeçar a fase. Tem um pica-pau bicando o chão pra até trabalhar. Olha essa porra aqui, velho. Pra variar, moscas que além de fazerem um barulho irritante, ficam descendo lentamente. Esse running gun até que é legal porque a gente tem que subir ao invés de ir em linha reta. Mas é claro que pra trabalhar vai ter esses pedaços de pau aqui que vão ficar disparando bolas com espinhos. Mas eu sou a mestra dos jogos, porra. Se acha que eu vou sofrer nessa fase multi? Mas pra variar tem esses bichinhos aqui que seguram folhas, que ao pisar neles sai fogo no chão que mata eles. Meu Deus do céu, que dozinho. Mas fazendo tudo certo, chegamos no mini boss, que é só você passar por cima, trouxa, foda-se! E após concluir a primeira ilha, finalmente conseguimos pegar aquela moeda que tava com o machado, que nos agradece por derrotar os devedores. Enfim, a gente entra na casa do Dado, se deparando com o próprio Rei Dado, com essa pedrada aqui. I'm Mr. King Dice, I'm the gamest in the land. I never play dice, I'm the devil's right hand man. Aliás, você sabia que quem canta essa música é uma mulher? I can't let you pass, 'cause you ain't done everything. Bring me those contracts, come on, bring on to the king.
Fica aí de curiosidade pra quem não sabia. O Rei Dado fica impressionado por darmos um pau nos devedores. Tô falando certo, devedores. E deixa a gente avançar para a próxima ilha. Após sair, o vovô Chaleira fala que achou uma maneira de ajudar a gente. E fala que nossa força está aumentando quanto mais batalhas a gente enfrenta. E logo poderemos derrotar o Rei Dado e até o próprio Diabo. Mas a gente não vai conseguir chegar perto do Diabo se a gente não tiver os contratos de armas em nossas mãos. Ele fala que assim que pegarmos todos os contratos é pra gente fazer a coisa certa. Só que tem um monte de gente devendo pro Diabo. Por que a gente tá preocupado com isso? Chicrinho e Caneca poderiam muito bem só ficar na boa deles. O Diabo é preguiçoso. Seja como for, chegamos no mundo 2, que é um parque de diversões que tem um lago feio da porra, que conta quantas vezes eu morri no jogo. E até o momento foram só 10. No final do vídeo eu volto aqui pra ver quantas vezes eu morri. Mas primeiro vamos voltar pra ilha 1, porque eu esqueci de comprar item. E eu comprei o açúcar e depois eu comprei o café, que esse era o que eu queria. O açúcar é um item bem mais ou menos que deixa seu parry automático. Ou seja, é só você pular. Tudo que não é difícil, é só você apertar o botão 2 vezes. Isso aí é pra quem é preguiçoso. Mas o café é um ótimo item para a fase de avião, porque ele deixa nosso super carregando automaticamente, já que a bomba de fumaça serve pro nosso dash, então ela é meio inútil, né? E falando com o Santos Dumont aí, ele nos diz que tem um presentinho para nós, que é outro tiro para fases de avião, que trocará nossas balas por bombas. Tudo isso para enfrentar Genésio, o Magnífico, em perigo na pirâmide. Já quero começar falando o fundinho bonito dessa pirâmide rodando aqui. Só que em vez de ela ser um cenário pintado à mão também, ela é uma maquete muito bonitinha. O Genésio tem uma variedade de ataques que ele pode lançar no início, que é a chuva de tesouros com vários artefatos saindo do baú aleatoriamente. As facas, que elas vão ser lançadas em nossa direção, ficarão um tempinho no ar e depois elas voltam para nos atacar. E o outro é um vaso de gatos, que quando se abre saem escaravelhos gatos que perseguem a gente por um curto período de tempo. Mas por algum motivo ele lembrou essa imagem aqui. Enquanto ele faz um desses 3 ataques, ele pode lançar o seu crânio na nossa direção. Depois dessa primeira fase, ele vai se transformar em pilares, que para passar temos que explodir a cabeça dele, sendo o único ponto fraco. Porém não seria tão fácil se não tivesse serras tentando nos acertar. Depois ele vai sair do sarcófago dele e vai spamar fantasmas em linha reta. E também ele vai lançar os seus olhos, que vão ficar subindo e descendo tentando nos acertar. Mas nada que uma bombona não resolva pra passar logo essa fase. E outra fase, puta merda, tá pior que Dragon Ball com transformação. Ele nos escaneia, joga seu chapéu pro alto porque ele teve uma ideia e se transforma numa marionete nossa. E eu comentei do detalhe do chapéu dele sair porque ele também é um obstáculo nessa fase, porque já não era difícil o suficiente. O chapéu vai seguir a movimentação do nosso personagem, então ele vai começar a disparar balas. Ah, o boneco também vai começar a disparar balas com suas pontas dos dedos, igual a gente faz. Seja como for, vamos pra última fase, que ele fica gigante. E vai ter 3 pirâmides que ficam rodando ao nosso redor. E ele vai tacar algo do seu chapéu para ativar uma das pirâmides, que vai disparar um raio em formato de cruz nos acertando, sendo a parte mais complicada dessa luta. Afinal, pega muito desprevenido a primeira vez que você tá jogando e não sabe como essa pirâmide vai atacar. Mesmo ganhando, esse chefe merece ficar no forte demais. E dá-lhe mais um contrato. Tá, chega dessa palhaçada, vamos jogar sério agora, enfrentando o Zobo Palhaço em circo caótico. E olha que legal, a gente pode ver a cidade no fundo dessa batalha. E esse palhaço, eu digo, ele é um cu! Ele já começa nesse carrinho bate-bate que fica indo e voltando. E ele fica toda hora quase te acertando, para logo em seguida dar um dash pra frente e mudar de direção e começar tudo de novo. Mas pra complicar a vida, tem essas porra desses patos que se você encostar nele, você vai levar dano. E algum desses patos seguram lâmpadas que se chegarem perto de você, eles vão te acertar. Então você tem que destruir o pato antes que a lâmpada te acerte também. E pra piorar, pelo resto da luta vai vir um trem com passageiros que vão te dar dano. A segunda fase dele, ele vai se inflar e vai começar a invocar cachorros infláveis que vão seguir a gente. Mas claro, se você tiver o Bacamarte, se torna um pouco mais fácil essa luta, porque ele dá muito dano. E ele não morreu, ele chama seus cavalos que disparam ferraduras, que pode ser tanto essas aí que ficam flutuando, quanto essas douradas que vão ficar em cima e só tendo um espaço pra você desviar. O mais complicado é o verde, porque com o trem isso se torna bem difícil de desviar. Daqui pra frente é só pra trás. Eu de verdade odeio esse maldito palhaço, porque só a última fase consegue ser pior ainda. Ele vira um grande carrossel e o trem fica passando muito rápido. E temos que ficar nas plataformas que fica na cabeça dele. O problema é que ele vai spawnar pinguins que disparam várias bolas de beisebol. Desviar disso
é horrível. Eles ficam ativos até o trem atropelar eles, mas mesmo assim, eles disparam muitas bolas. E esse chefe mostra um dos problemas do jogo, que quando você lança o super, você ainda fica vulnerável depois que ele acaba. Mas depois de aprender que temos que usar o super no momento que ele invocar os pinguins para que fique menos difícil de desviar, a gente consegue acabar com ele. E não vai ter outro, esse chefe vai ficar no chefe chato do capeta. Falando com esses caras aqui, eles falam que eles são um trio de barbeiro. Na verdade, eles são um quarteto, só que um dos membros acabou sumindo. E fala que se acharmos ele é pra avisá-lo. E eu esqueci de encontrar outro membro perdido na gravação. Então tá aqui eu gravando pra mostrar onde ele tá. Então ele fala que ele tava caçando moedas e tá aí o quarteto de bombeiros. E por sinal eles cantam uma música para nós, falando que a gente deve descansar um pouco de jogar. Why not take a quick break? Tune the radio. There's chores to do, there's leaves to rake. Strum the old banjo. You can practice your Lindy Hop. Bum 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 bum, and maybe later sing with your barbershop. Why not take a little quick break and come back for more? Then come back for more. Please come back for more. Mas como eu não entendo inglês, eu não escutei uma bulhufas que eles falaram. Passei mais de meia hora na próxima fase, sendo Baronesa Bombom em avanço açucarado. Já vou adiantando, eu não demorei nela porque ela é um chefe difícil. Ela com certeza tá na média. Mas aí que vem o pulo do gato. Os itens dos jogos realmente são importantes na luta. Se você não tiver os tiros certos, você vai demorar passar de cada chefe. Então eu tive que passar da Princesa Gostosura com as micharias que eu tinha. E ela tem 4 fases. 3 delas ela vai chamar os lacaios. E a última é ela que vem pro confronto. Tem o doce de milho, que eu odeio esse bosta, porque ele fica andando por lugares aleatórios do mapa, spalmando minis docinhos. Ele é difícil de acertar por conta da sua movimentação aleatória. Tem esse Pac-Man, que ele é o oposto do doce de milho, que ele vai seguir exatamente a trilha do seu personagem. Só que pra ser mais difícil, ele vai ter esse filhotinho que segue ele atrás, que vai te dar dano também. O chocolate que voa aleatoriamente vai se separar em vários pedaços. O bolinho que pula e cai no chão, tendo uma hitbox minúscula pra acertar. Ele também dá essa pocinha aqui que vai te dar dano. E a máquina de chiclete, que é o mais fácil pra falar a verdade, que ele vai ficar andando de um lado pro outro jogando chiclete pelo céu. E eu tomei dano dessa porra. Inclusive eu gosto da tela de morte de cada um deles, porque eles têm trocadilhos com doce. Mamãe passou açúcar em mim, então tira a mão. Não! Inclusive quando você passa do primeiro lacaio dela, vai começar a vir jujubinhas no chão. E depois que você passar do segundo, ela de vez em quando vai aparecer e começar a atirar na sua cara. Após ganhar dos 3, ela vem com sangue dos olhos junto com o seu castelo pra cima de ti. E ela vai começar a lançar a sua cabeça, porque ela é uma baronesa aí. Baronesas tem uma certa relevância com guilhotinas assim. E as cabeças delas ficam seguindo a gente. Elas ficam parando e seguindo a gente, parando e seguindo a gente. E também de vez em quando vai sair essa bala de menta que dá pra você dar parry, mas puta merda, que fase insuportável. E é aqui que meus tiros ficam uma merda, porque acertar a baronesa é muito difícil com o tanto de cabeça que ela ataca. E não ajuda eu estar no controle, porque é muito liso um analógico, velho. Como vocês conseguem jogar esse jogo no controle? Mas depois de muito tentar, e bota tentar, eu finalizo recebendo um beijo. Falando com essa rosquinha aqui, ela fala de um atalho que tem pela ilha. E foi assim que os garotos chegaram nos brinquedos antes dela. E ela pede ajuda para encontrar o atalho. E o atalho nada mais é que atravessar essa parede e a gente chega do outro lado da ilha. E voltando para falar com ela, ela nos dá uma moeda de agradecimento, falando que agora ela sempre chegará primeiro em todos os brinquedos. Mas para conseguir armas melhores, precisamos de mais moedas. E para isso, teremos que passar pelo meu pesadelo de running gun. Festa frenética. É uma fase de circo. Mágicos aparecendo e tacando projéteis. Cama elásticas que se movem. E uns balões que o masculino tem cara de comedor de sabonete e o feminino é bonitinho. Palhacinhos que ficam em cima de bolas se equilibrando. E o que seria de um circo sem balas de canhão vindo em cima de plataformas que caem e robôs equilibristas que eu não faço ideia de como passa deles sem a bomba de fumaça. E canhões extremamente perigosos. Por que não? Na hora que a gente pode ver as atrações que tem nesse circo. O homem mais forte do mundo, que é um palitinho. Uma cobra, que talvez seja do encantador de cobras. E uma mulher barbada. Bem coisa dos desenhos do passado, colocar esse tipo de coisa. Uma máquina de acertar alvos que taca patos, que eu
tomo dano pra passar dela, porque eu não sei como passa dela. E agora tem essas plataformas com letras, que vai ter alguns inimigos, enquanto a gente tem que desviar de condimentos. O que eu não fiz direito, porque eu sou uma anta. Mas no final nos deparamos com esse cachorro quente aqui, que é só a gente passar por cima e finalizamos a fase. A fase é divertida com uma música elétrica, e não foi tão difícil assim. Além de receber o nosso glorioso P de Pelé. Para acabar com o meu sofrimento, eu já fui fazer a última fase de Running Gun dessa ilha. E puta merda, que fase infernal. As outras fases tinham algum sentido. Um campo aberto, uma floresta e um circo. Agora, eu não consigo adivinhar o que raios era pra ser essa fase. Tem carros que andam saltitando e um pato mecânico com um patinho seguindo ele. E a gente pode dar parry pra inverter a gravidade, ou seja, a gente pode ficar no teto. E eu não quero comentar da hitbox desse maldito pato. Para depois chegarmos em uma parede que abre a boca e sai mais carros, que a gente tem que passar depois que ela abre a boca pra gente progredir. Depois disso a gente se depara com uma estrela com canhões à sua volta e mini foguetes que seguem a gente. E olha como esse jogo é ladrão, que porra é essa? Pra depois ter uma caixa de palhaço que pula em uma das 4 direções e deixa seu cone à mostra, assim, que vai vir em nossa direção também. Tudo vai vir em nossa direção nessa fase. E uma tuba que faz buá. Além de ter essas porras que eu não faço ideia do que sejam. Inclusive elas seguem a gente pra sempre. A única maneira de se livrar delas é se a gente atirar. Mas eu tô fazendo a pacifista, né? Então... eu juro que eu demorei pra entender como eu desviava dessa maldita tuba. A primeira fase é fácil, é só esperar ela atacar e dar o dash pra frente. Então depois de conseguir passar pelas outras tubas, tem mais uma parede. Só que essa, em vez de tacar carros, ela taca a língua na gente. E adivinha só, eu morri devido à falta de gravidade. Eu odeio esse jogo. Mas de segunda, finalmente passamos dessa fase. E eu demorei mais tempo nessa fase do que nas porras do chefe. Mas agora eu tenho a Bufunf, posso comprar coisas para me alegrar. Mas infelizmente eu não posso gastar com drogas e prostitutas, então eu me conformei com esses tiros mesmo. E é claro também o Obus, não vamos esquecer dele. O vai ver um boomerang, se não acertar ele volta do outro lado com alcance infinito. E o especial é uma serra que vai e vem. O Obus é um tiro que dá muito dano, porém ele é muito curto e ele sai todo caído. E o especial é só uma bola maior. E essa aqui sou eu passando da baronesa agora que eu tinha os tiros necessários para passar dela. Isso ficou extremamente mais fácil. Uau, troquem as armas. Não façam o que eu fiz. Não façam essa burrice que eu fiz. Falando com esse palhaço, ele nos conta da sua habilidade de aparar e nos desafia a dar 4 parries seguidos, sem encostar no chão. Mas isso fica pra depois, porque vamos enfrentar o fogo no chão em Algazarra Ardente, também conhecido como o chefe mais difícil de Cuphead. Pra alguns, porque de verdade esse chefe no máximo vai no forte demais. E eu tô sendo muito generosa aqui. Ele é difícil de fazer perfect, porque a única fase que dá pra dar parry é quando ele lança o raio laser pelo olhos. E é outra fase que eu adoro o cenário, porque é uma maquete que fica girando, é muito bonitinho. E a fase inteira a gente tem que ficar nas plataformas, porque se cair no chão a gente vai levar dano. Ele também gosta de bolas de fogo, que pode variar entre uma ou duas. E esse canalha também usa sua cauda para atacar por debaixo. Depois disso, ele voa pro outro lado e estica sua língua, que vem uma marcha de foguinhos e alguns ficam pulando em nossa direção. Porém, eu estava com o tiro charge, um tiro que permite você segurar e quando ele estiver totalmente carregado, você pode atirar. Mesmo tendo um especial meio mequetrefe, ele é o melhor tiro do jogo. E eu digo que ele é o melhor tiro porque depois da fase 2, ele vai se transformar em um bicho de 3 cabeças e vai ficar spawnando bolhas que tem fogo. E caso você destrua uma dessas bolhas, vai disparar fogo em formato de cruz. Por isso o charge é melhor, porque ele evita você ficar acertando essas bolhas. Ah, e ele também pode virar um lança-chamas. Em vez de cuspir fogo, ele vira um lança-chamas. Isso aqui é muito legal. Mas cara, sempre fique em cima da cabeça do lança-chamas que você não vai ser acertado. E esse chefe levou um pouquinho mais do meu tempo, porque jogar no controle é muito complicado. Sério, quem criou as configurações de você atirar com quadrado e pular no X? Mas enfim, passamos e eu quase consigo um a mais. E olha só, mais um mausolé. E a única coisa desse mausolé pro outro é que vai ter esses bebês aqui que vão ficar girando. E também tem esses velhinhos que são bem mais rápidos. Mas... a senhorita Cálice sai do jarro e diz que estava procurando algo para nós. E nos dá a Super Arte 2. E ao carregar todas as cartas, deixa a gente imortal por um curto período de tempo. Além, claro, de deixar nosso tiro mais rápido. Mas claro, esse especial é inútil porque temos mais uma fase de avião. Sendo ela Tião Gavião em ação no aviário. Que antigamente eu odiava esse chefe. Não só eu, graças a esse cuco gigante fez o Léo ter ódio de pássaros.
eu vou um beija-flor, eu vou usar o bico dele como caneta. Agulha de açúcar do beija-flor, eu vou botar a porra de água com sal. Eu vou comer um urubu morto. Aí, ignore minha aparência de bicho do mato aí, porque esse clipe é de 4 anos atrás. Mas, falando sério aqui, esse boss é tanque michuru. Tanto é que esse aqui foi o termo que eu demorei pra passar dele. Mas só por conta do clipe eu vou colocar ele no Tá Na Média. O Tião no início vai cuspir ovos que vão se separar em várias partes, exceto aqui que os ovos não conseguem acertar. Ele também pode virar uma mão que dispara 3 balas e também vai ter uns passarinhos com pregos que podem dar dano se encostar na gente. A segunda fase ele vai começar a disparar apenas para todos os lados do mapa, mas de novo é só você ficar aqui novamente, não é difícil. Após ele ficar despenado, sai essa coisa aqui que parece um ET. E aí, seus alienígenas? Que vai ter ovos girando ao redor, que vai abrir e fechar a sua volta. Aí ele também dispara com uma arma laser. Tô falando que esse cara é um alien. O único problema dessa fase é que os ovos impedem ele de tomar dano, servindo como escudo. Então é um tanto complicado. Diferente da sua última fase. Após derrotar essa criancinha, a gente vê o frango sendo levado pelos paramédicos. Ele todo depenado ali, coitado. E nessa fase é só você ficar spamando a bomba e desviando dos projéteis. Ele pode se transformar numa lixeira e começar a disparar lixo. E também jogar fora seu próprio coração, que vai começar a dar tiro. Fora os médicos, que vão cuspir remédios que se dividem. Essa fase tá lotada de merda, mas é só você prestar atenção que você não toma dano. Derrotando assim mais um chefe e os pássaros vão comer ele. Ilha 2 concluída, agora é só conversar com o maridão do Tinhoso que ele deixa a gente passar para a próxima ilha. Ele fica impressionado por derrotar todos os devedores, dando passe livre pra gente avançar. Só que depois disso a gente tem outra cena, onde o dado vai até o diabo pra falar como as xicrinhas estão fazendo picadinho dos caloteiros. E ele tá desconfiado daqueles dois. Porém, o Coisa Ruim diz que se eles tentarem algo contra ele, ele já está preparado. Chegamos assim na Ilha 3. Tem essa piratinha aqui que nos dá a dica de variar nossas armas. Afinal, não tem como a gente derrotar todos os nossos inimigos com a mesma arma. Eu sei. Tá bom, chega de ficar abelhando por aí. Vamos enfrentar a abelha Reale em combate na colmeia. Uma abelha rainha que já começa gemendo no início da luta. E toda vez que você morrer pra ela, vai começar a luta da mesma forma. E ao invés de enfrentar a rainha primeiro, ela chama seu segurança pra nos bater. Na luta vai ter esse lago de mel fervente que vai te dar dano se você encostá-lo. Por isso temos que ficar constantemente pulando nas plataformas, porque elas vão caindo também. Ah, e cuidado com as abelhas CLTs, que elas se encostar na gente, vamos tomar dano. A única coisa que o segurança faz é tacar uma bomba que quando explode sai espinhos, alguns pra você dar perto. E é claro, né, se você encostar nele, você também vai tomar dano, cuidado com o chefe. E uau, o tiro charge é ridículo, eu já acabei com esse cara. Agora quem aparece é a rainha, e os golpes dela são escolher um dos 3 cantos do mapa. Se ela aparecer na esquerda ou na direita, ela pode invocar uma bola rosa que vai ficar te perseguindo, ou 2 bolas, ou invocar um triângulo rosa que dispara mini triângulozinho. Porém, se ela escolher ficar no meio, ela vai arremessar a sua cabeça e começar a cuspir balas em formatos de abelha. E olha, tem que tomar cuidado nessa parte aqui, porque é muito fácil tomar dano dessas porras. E sua última forma, ela vai ler um livro de feitiço. E ela vai virar um fodendo avião, que vai tacar punhos teleguiados em nossa direção, e também pode invocar uma serra que cobre boa parte da tela. O problema desse chefe é que ela fica embaixo. Ou seja, o jogo quer que você use a mecânica de você parar e mirar no oponente. Mas se você tiver o tiro obus, você não precisa fazer isso, porque o tiro já sai caído. Então, é muito fácil passar esse chefe. Mas eu sofri um pouquinho, então vou colocar você aqui no Tá Na Média. B de perfeito e mais um contrato em nossas mãos. Mas pra minha infelicidade, outro running gun. E esse mundo tem as piores fases de running gun caso você esteja fazendo pacifista. Eu juro que eu passei meia hora só nessa fase. E só por essa minha primeira tentativa já demonstra a passagem de inferno que eu vou sofrer nessa fase. Bodes que tá com picaretas, bumerangues, balanças que caem com o nosso peso. Na moral, olha esses bodes, velho. Os caras tão de complô, certeza. Tem plataformas que tem esse fogo que gira. E um fodendo leão de pedra que ruge e leva a gente pra trás. E não ajuda, porque o bode está continuando tacando picareta na gente. E pra passar desse crápula, a gente tem que passar num ângulo certo, porque ele tem uma hitbox extremamente bugada. E olha só, uma moeda que só tem como você pegar se você der dash no ângulo certo, senão você vai tomar dano. Quando passar dessa parte, você vai ir pra um elevador, que vai ficar descendo. Porém, ele fica summonando monstros de lama, que pode variar entre 2 pequenos ou um grandão. E pra complicar mais o que já tava complicado, vai vir dragões que vão cuspir fogo em você. E que tal piorar de novo? Só piora essa fase. Tem uma moeda específica
que fica enquanto você desce, que se você não pegar, você vai ter que resetar a fase tudo de novo. E eu achando que não podia ficar mais difícil, mas agora que o filho compete com a mãe pra ver quem chora mais. Sátiros aparecem andando serelepe assim, e eles andam muito rápido que dão dano. E eles nem seriam tão difíceis se não fosse por essa merda dessa parede, que você tem que dar parry no momento certo pra subir em cima dela, porque senão, adivinha só, você vai tomar dano. Mas é claro que a parede tá muito fácil de passar, então que tal ela ficar cuspindo tinta? E é aqui que os sátiros atrapalham, porque é uma chuva de merda na sua tela. E olha a moeda escondida aqui. Ah, você achou que eu não ia ver, né? Porém, se tem uma coisa que eu acho legal nesse cenário, é essa última parte, que a gente pode ver várias estátuas. Tem até a cálice aqui, olha só. Mas pelo menos o final dessa fase não é tão complicado, porque ela só vira um parkour enquanto você foge de uma ciclope. Eu enfrentei um monte de coisa até agora e no final eu só tenho que fazer um parkour pra passar? Dá, de boa, eu aceito. Imagina se tivesse um monte de inimigos aqui também. Nossa, essa fase seria um caos. Mais um P de pacifista e mais algumas moedas pra nós. Pelo menos vamos voltar para os boss de novo, sendo dessa vez Maus von Clamps em Roedores Inglórios. E começamos bem. O ratão pode tacar várias coisas aleatórias. Ele pode tacar projéteis, que alguns a gente pode dar parry. Ele pode também usar um canhão que vai disparar bombas, que ao caírem no chão elas se dividem, fazendo alguns foguinhos. E também tacar catapultas, que a gente tem que dar parry para desviar da investida dele, o que se torna extremamente fácil se você tiver a bomba de fumaça, então você nem precisa dar parry, é só você dar 10. Na sua próxima fase ele pega um fogo de artifício e explode sua máquina, e a partir de agora ele vai tacar fogo com seu lança-chama, dependendo da plataforma que ele estiver. Porém temos que tomar cuidado com as tampinhas de garrafas serras dele, que vão vir em direções aleatórias. Caso você tenha o Bacamarte, eu sugiro você ficar debaixo dele só tacando tiro, e do nada ele é engolido por um gato e a gente tem que atacar ele também, que vai atacar com sua pata, causando um tremor e fazendo cair o teto. E também ele pode invocar alguns fantasmas ratos que vão disparar projéteis no chão e também vão se dividir, igualzinho as bombas dele. Mas é só isso. É só isso esse chefe. Na verdade, ele é muito fácil para um chefe da terceira aí. Porra, menor, esperava mais, hein? Ah, e no final a gente descobre que o gato que engoliu o rato, na verdade, era um robô feito por ele. Isso aqui é bem legal, ele meio que criou o gato como instinto de defesa caso ele estivesse tomando uma surra. Mas o que esse chefe tem de fácil, o próximo tem de difícil. Robô do Dr. Kalo, Enfarra na sucata. Esse aqui consegue desbloquear memórias de todo mundo que jogou o Cuphead pela primeira vez. E eu vou dizer que esse boss é muito criativo. Ele tem 3 partes que vão atacar ao mesmo tempo: a antena, o peito e parte de baixo. A antena mira em você e depois dispara um laser muito grande. O peito vai lançar uma peça que vai bloquear completamente a vertical. Já a parte de baixo vai ficar lançando algumas navinhas que vão seguir nessa posição. O problema é que quando destruímos uma parte, ela não é desativada. Na verdade, ela muda os ataques. Se destruirmos o peito, ele vai começar a jogar os braços em nossa direção, que vai disparar algumas bolas elétricas, ou puxar um imã que vai dificultar a nossa movimentação. Se destruirmos a parte de baixo, as navinhas que antes saíam vai começar a disparar bombas que vão nos seguir lentamente. E se destruirmos a antena, a cabeça dele vai começar a disparar parafusos e porcas. E adivinha só, pra gente passar dessas 3 partes infernais, a gente também precisa destruir o coração, que só fica à mostra depois de destruir aquelas 3 partes. Mas nada que um super não resolva pra passar logo desse inferno. Depois disso, ele vai disparar a sua cabeça, e vai ficar indo e voltando pela tela. Então a gente tem que ficar dando dano nela até trocar de fase. O problema é que vai vir algumas bombas perseguindo você. E depois de você derrotar essa fase, agora sim que fica difícil. E não tava antes. Ele vai invocar uma esmeralda que vai ficar tacando joias enquanto ele fica dando risada. E é sério, é muita coisa na tela. E pra complicar, vai ter algumas paredes elétricas que vai dificultar mais a sua movimentação. Inclusive, esse chefe tinha um dos bugs mais assustadores possível. Não porque deixava ele mais difícil. Na verdade, é porque quando você morria, mostrava na sua barra de progresso que você não tinha feito nada, mesmo se você quebrasse as 3 partes dele. Por isso não tem outra posição senão não colocar ele no chefe chato do capeta. Passei no porcão, comprar o amolador, que transforma nosso parry em um machado que dá dano. Tipo, eu não sei por que diabos isso seria útil. O dano que dá isso não é alto. Talvez em Run Gun seja útil para desviar dos projéteis, mas eu sinceramente não consigo ver utilidade nisso. Falando em parry, vamos para o terceiro mausoléu, que é a única diferença que vai ter esses fantasmas grandes, que ao dar parry neles, eles se transformam em 3 fantasmas pequenos. Então é só a gente copiar o tio gordo pela última vez. A
Após isso, a Cálice aparece. Minha senhorita, você tem que parar de se enfiar em confusão. Olha a sua idade. Ela nos dá a última super arte como agradecimento, que faz com que a gente consiga invocar um stand que dá muito dano. E, é claro, dá um parry de graça depois que o super acaba. Só que vocês estão vendo que essa gameplay não é minha, né? Essa aqui sou eu tentando usar o fantasma. Pois é, um desastre. Mas como a gente tá na última ilha, eu gostaria de mencionar a música que toca, que é um jazzinho suave, gostosinho de escutar. Inclusive, no fundo, tem esse homem saxofone como estátua. Então ele deve ser alguém historicamente importante nessa ilha. Eu queria saber a lore, só que esse jogo não tem nada escrito. Ele só dá os chefes pra você combater e pronto. Tanto é que grande parte dessas coisas a gente não sabe porque esse pessoal tá devendo a alma pro diabo. Mas como não temos lore, vamos só seguir o roteiro. E falando nisso, vamos enfrentar Paula, a protagonista, em Ribombomba na Ribá. Mas que porra de nome é esse? A Paula vai ficar pulando constantemente no mapa, invocando leques que ficam presos no chão para dar dano na gente e beijinhos que podemos dar parry. A coisa que eu achei mais engraçada nessa luta é que o Cuphead e o Mugman foram cobrar ela. Só que provavelmente ela deve ter combinado com eles pra batalhar como se fosse uma peça de teatro, para que assim ela possa transformar a sua morte em um espetáculo. Ou se ela vencesse dos dois, ela ganharia muito dinheiro. E eu gosto dessa fase porque ela tem uma história sendo subcontada enquanto a gente luta. A primeira fase a gente vai lá cobrar ela em seu casamento, então ela consegue fugir com seu marido, pra logo depois a gente reencontrar ela anos depois com filho. Aqui ela vai ficar pulando igual uma perereca, mas agora ela também pode invocar ratos que seguem em linha reta, porém eles sobem pelo canto do mapa, ficam no teto e descem em nossa direção. E também vai ter as crianças dela tacando mamadeiras na gente. Conseguindo derrotar a segunda fase, ela se transforma em um anjo, porém ela transcende os limites da carne e se transforma em uma deusa feita de papelão. Ah, mas se foder, isso aqui é genial. Ai, fiquei até sem voz. Afinal, a gente tá num teatro, então tudo aqui é encenado. Ela pode invocar raios que vêm penduradinhos, e também ela vai lançar esse meteoro aqui, que a gente precisa destruir fazendo uma estrela que a gente pode dar parry, pra desviar do próximo ataque dela, que ela vai tacar uma onda. Mas é claro, se você tiver a bomba de fumaça, é só você dar 10 de desviar disso. E com o Bacamarte esse boss se torna extremamente fácil, porque ela demora a dar os golpes e conseguimos dar muito dano dela, forçando assim ela a trocar a próxima fase. E a próxima fase é só ela agradecendo pro pessoal assistir e comemorando, achando que vai vencer, deixando assim o seu guarda-chuva indo pra esquerda e direita, enquanto o público fica atacando rosas que podem dar dano na gente. Eu acho que isso aqui foi totalmente intencional, o pessoal não quer machucar a gente. Seja como for, boss finalizado. Mas criativo não é sinônimo de ser forte. Mas agora a gente precisa voltar porque eu esqueci de enfrentar os boss lá de baixo. E pra complicar a minha jornada, enfrentamos o Capitão Barba Salgada, em vida de pirata. Vai ter esse barril que quando ele ficar sério, ele vai cair com tudo em nossa direção. O Barba Salgada vai pegar uma lula e começar a disparar bolinhas na gente. E várias delas a gente pode dar parry. E na luta ele pode invocar 3 ajudas, sendo ela um polvo que dispara tinta, que ao encostarmos não levamos dano, mas ele escurece a nossa tela. Um tubarão que cobre boa parte do lado direito. E peixes cachorros que vão ficar pulando no chão. E de vez em quando o barco também vai mastigar uma bola de canhão e tacar na gente. E esse chefe não é tão difícil assim, se não fosse pela essa última fase, onde o barco fica puto com a gente. E ele dispara esse foguinho que fica girando, e eu não consigo desviar dessa porra direito. Eu não sei porquê, é muito difícil pra mim desviar dessa porra. Além, é claro, de tacar um laser gigante que só cobre a tela inteira. Mas no final, o Charge resolve tudo. E só por conta desse barco do caralho, eu vou colocar você no tá na média. E chegamos na última fase running gun do jogo, Perigo no Pierce. A fase que fez até o Andere Dev quebrar a sua mesa. E olha que ele nem tava tentando pegar o pacifista. E eu não vou resumir essa fase. Sabe por quê? Porque eu passei 1h30 nela, só tentando pegar a porra do pacifista. É uma das coisas mais satânicas já feitas nesse jogo. E quem criou ela não deve ter amigos ou familiares presentes. Tinha vez que eu dava dash e do nada spawnava um peixe pra me dar dano. Eu odeio essa fase. Tanto é que eu vou colocar alguns momentos que eu chamei a Pudinha aqui, porque eu não tava aguentando jogar essa fase sem falar nada, porque eu tava enlouquecendo. Fiz os 2 primeiros mundos, dos terceiro mundo eu pulo tudo, nunca faço. O terceiro mundo é uma bosta, eu odeio essas merdas. Eu odeio todas as fases de running gun desse jogo. A gente vendo até aquela parte do mar horrível. Nossa, aquilo é... Olha isso! Aqui, eu já pulo aqui.
confia que essa é a run perfeita? Não, Ah, obrigado. Ah! pode, né? Aí, sem pressa que pacifista não... Nossa, olha isso, olha onde que pegou o bagulho. Eu acho que eu fiz isso aqui com a cara de cu. Depois eu tomei vergonha na cara e comecei a aprender a jogar. Ó! Ó! Toma. Toma! Toma! Ué, consegui errar o pé. Ai, eu errei outro. Morri. Nossa, eu tava indo tão bem, Não. 3 de vida. Confia agora, confia. Confio. Beleza. Agora eu confio de Agora verdade. confia de verdade, então. Isso que importa. Com o pirocóptero. Eles tiveram essa ideia de fazer running gun nesse jogo. Ué, o Run ainda é opcional. Tu não tem muito o que reclamar. Tu não, se quiser, tu não faz. Aê! Relaxa. Ah! Cara, tô morrendo no final. Não acaba! Olha ali. Não quero olhar essa bosta. Não, vamos pegar a pacifista, por quê? Porque vai ser engraçado no vídeo, né? Vai dar um desafio, não peguei as pacifistas. Tu viu o raio também no Ah, ele só desenspawnou. Nem tem uma animação, achava que tinha, pelo menos, nem isso, tudo fudido. Tudo fudido, jogo de Igual merda. pra gameplay. E olha que essa fase Meu nem Deus, embaixo que d'água. pulo lindo! Vai durar a invencibilidade um pouco mais. Mano. Que Acabou, se foda! Após passar esta parte feita por Satã, conseguimos comprar todos os itens da loja que faltavam. O perseguidor, que é um tiro que dá pouco dano, mas ele persegue o alvo mais próximo. E o coração, que dá um coração extra, mas ele reduz seu dano. E sobrou esse item aqui que eu precisava de mais uma moeda que eu só conseguia pegar na próxima ilha. Mesmo pegando todas as moedas que estavam escondidas e fazendo a missão dos 4 parries seguidos, ainda faltava uma moeda que ficava só na última ilha pra conseguir comprar esse item. Mas é a mesma coisa do outro coração, só que reduz mais seu dano. Seja como for, hora de nos acalmarmos com uma fase decente, que é a Doniara em confusão em alto mar. Essa seria belíssima aqui, tem golpes muito criativos. Ela tem 3 que ela lança e 3 que ela chama ajuda. E ela sempre vai combinar o golpe dela com o golpe da ajuda para atrapalhar a nossa luta. Os golpes dela são tacar 3 fantasmas pela boca que nos persegue, chamar um peixe amarelo que joga uma enguia que também persegue a gente, e um peixe vermelho que gospe fogo em algumas direções. Já de ajudas, ela pode lançar baiacus que flutuam, o cavalo marinho que dispara água, prejudicando a nossa movimentação, que ele vai ficar jogando a gente pra cima, e uma tartaruga que dispara bombas que se dividem. Então ela muda pra segunda forma, onde 2 peixes mordem ela e ela se transforma na medusa, e é claro, petrifica a gente. Para sair dessa forma de pedra, a gente precisa esmagar os botões, e é claro que ela transforma a gente em pedra, enquanto esses malditos ficam tacando muitas balas em nós. E você não pode deixar acumular muitos, porque senão fudeu, vai ter muito projétil pra você desviar. E depois que você dá mais dano nela, só sobra a cabeça. E as cobras do seu cabelo vão disparar crânios que ficam flutuando pra cima e pra baixo. E é claro que você tem que tomar cuidado com os corais vermelhos do mapa, porque eles também vão causar dano. Tudo isso enquanto ela continua atacando raios em você. Vai que petrificar. Pior porque tem essas malditas paredes com espinhos. Então fica muito fácil você tomar dano. Mas por algum caralho de motivo eu consegui passar dela de primeira. Mas como eu sei que ela é difícil, vai ficar no forte demais. Eu demorei tipo uns 3 minutos na Yari e passei 1 hora inteira em uma fase de running gun. Dificuldade balanceada, né? Mas tanto faz, chegamos no último boss da terceira ilha, sendo o Expresso Fantasma em Fúria Ferroviária. E eu adoro esse boss porque eles são vários chefes, ao invés de um chefe só que fica mudando de forma. O primeiro é um fantasma que fica disparando óleo de suas mãos. E essa fase tem um diferencial que a gente está em cima de um carrinho. E tem 2 manivelas ali que a gente pode dar parry, servindo assim para que a gente possa avançar com o nosso carrinho. O problema é que vai ter algumas abóboras que vão lançar tijolos rosas, fazendo as manivelas se ativarem e levando a gente pra frente. Então a gente tem que destruir as abóboras antes que lance o parry, ou dar o parry antes do parry.
Eu espero que isso tenha feito algum sentido. Depois de acabar com o primeiro, vem essa caveira aqui, vai atacar com suas mãos. E o único ponto fraco é a cabeça, então a gente tem que tomar cuidado. Acabando assim com mais um, vem essas duas coisas horrendas aqui que eu não faço ideia do que seja, que vai tacar raios pela boca. Então temos que matar um e depois o outro, para assim chegar no final, que é o trem, que ao invés de correr igual um trem, ele vai ficar cavalgando. Isso aqui é genial. Porém, a única maneira de dar dano nele é usando o parry, assim ele vai liberar o compartimento. Porém, quando ele abrir o compartimento, ele vai disparar várias bolinhas de fogo que vão cair do céu, além de tacar um osso que gira em nossa direção. Então você tem que ficar atirando no compartimento dele, enquanto tem que desviar dos projéteis, enquanto você tem que continuar dando parry naquelas abóboras para que ela não mova o seu carrinho. E olha, eu não acho esse boss difícil. A parte mais difícil é essa que eu acabei de falar. Por isso ele vai pro... Esquecer o coitado da tier list. Falando com essa tartaruga, ela fala que encontramos o caminho do pacifismo. E impressionado, nos dá o filtro que deixa o jogo preto e branco. Tudo isso pra ganhar um filtro. 3 horas de running gun pra ganhar um filtro que deixa parecendo uma creepypasta. Pasta do Cuphead. A creepypasta do Gabriel. Bizarro. Ganho do Cuphead. Quando tudo tava preto e branco. E do de nada. repente, o Cuphead começou a se mamar. Ok, finalmente podemos ir para o Cassino do Diabo. Não, mas pera aí. No início do jogo fala que o Chicrinho e o Caneco se perderam e acabaram indo para o Cassino do Diabo. Só que a ilha é uma linha reta, então como que eles se perderam? Mas antes de enfrentar o Quinhoso, o Rei Dado aparece, falando que por conseguirmos os contratos, ele acabou perdendo uma aposta. Então para chegar no seu chefe, teremos que jogar contra ele primeiro, sendo um boss extremamente criativo desse jogo, onde cada um dos números representa um boss diferente. E para escolher o boss, você precisa dar parry nesse dado de 3 lados. E depois que a gente derrotar aquele boss, ele fica com o símbolo de clear. O que tem corações, você também vai enfrentar um boss. A diferença é que você vai ganhar uma vida. Se clicar no start over, você volta pro início dos números. E quando você chegar no fim, você finalmente vai poder enfrentar o Rei Dado. Mas infelizmente eu sou um canal de review, então eu preciso enfrentar todos os boss, né? Vamos lá, o primeiro é um trio de conhaque. Cada um deles vai atacar de uma maneira diferente. Um vai atacar na horizontal, o outro na vertical, e uma vai ficar disparando cerejas, que vai disparar os caroços pra vir em cima de nós. Nada muito complicado, puxa demais. O segundo boss é uma fichinha cowboy, que ele vai ficar se esticando e jogando suas fichas, então você tem que desviar. É apenas fazer isso, não vai ter outra diferença. Puxa demais de novo. O terceiro é um cigarrão, que dispara fogo, que fica rodando. E cuidado, porque o cigarrão também vai se teletransportar entre os cinzeiros. E tem cigarros voadores que podem te dar dano caso você erre o seu dash. Mas claro que com a bomba de fumaça isso acaba se tornando muito mais fácil. Essa fase pra mim é um pouco complicada devido ao fogo que fica na tela. Graças à minha miopia grau 40, eu não consigo enxergar direito. Por isso eu vou colocar você no tá na média. O quarto boss é um casal de dados, onde vai ter uma plataforma que vai ser sendo sugada, enquanto tem uma parede com espinhos, que se você encostar vai estar dando dano. E no chão também tem espinhos, então tome cuidado. O casal vai ficar jogando um dadinho que vai ficar batendo no teto, e alguns podem até dar parry. E de vez em quando eles vão lançar um passarinho que vai ir em cima da tela e depois vai vir em sua direção. E é claro que eu consigo tomar dano mesmo nessa merda, porque eu sou inútil, então vamos colocar aqui, não dá pra passar. Número 5 é um coelho biruta. Ele vai fazer um círculo de crânios que eles vão girar e depois vir em sua direção. E ele também pode fazer uma fila de símbolos de baralho, onde a única maneira de desviar é dando parry no coração. Muito fácil, bucha demais. O número 6 é uma fase de nave onde vai ter esses cavalos esqueletos. Ele vai lançar presentes que ao explodir vai lançar ferraduras para vários lados. E tem esses cavalos que vão ficar correndo no chão, que de vez em quando vai aparecer um fantasma que vai ser jogado na sua direção. Essa fase é um tanto complicada devido às árvores que ficam atrapalhando seu campo de visão. Por isso vamos colocar no dá pra passar. O boss 7 é uma roleta russa. Esse aqui foi criativo. Ela vai ficar andando de um lado pro outro, então você tem que dar parry nas plataformas pra conseguir desviar. É isso que eu falaria se eu não tivesse a bomba de fumaça, então é só você ficar fazendo isso. E ela também vai jogar umas bolas pra cima que vão cair no chão, então você tem que desviar. É só você usar a bomba de fumaça de novo. Puxa demais. Em oitavo tem a bola 8, que vai lançar quadrados de giz que vão ficar pulando no mapa e também dispara um raio pela boca. Uma bolinha de raio, no caso. Isso aqui é uma bosta mesmo. E o 9, oh merda, meu maior inimigo, o macaco. Isso porque ele é um jogo da memória e ele fica invulnerável enquanto a gente não acerta as peças. Quando a gente fazer um par, ele vai ficar ativo pra você conseguir dar dano, enquanto ele vai bater os pratos e jogar várias notas musicais. E ele é difícil porque eu sou horrível em jogo da memória. Eu tenho memorinha muito básica. Eu tava jogando Stardew Valley em live e eu juntei 11 mil pra comprar morango e eu consegui esquecer da porra dos morangos.
Vai ter que ficar no chefe chato do capeta. E finalmente, pronto, concluímos os 9 boss. Agora sim podemos ir para o Rei Dado. Ele vai lançar cartas de baralho em linha reta. E para desviar você tem que dar parry. E é apenas isso. Ele vai ficar repetindo esses movimentos até a luta acabar. Ele é difícil justamente porque se você morrer nessa luta, você vai ter que recomeçar a roleta tudo de novo. E pelo menos você vai enfrentar 3 boss antes de enfrentar o Rei Dado. Eu enfrentei todos porque eu tenho que gravar vídeo, né? E adivinha só, eu acabei morrendo contra o Rei Dado. É, que vida legal. E eu sei o que vocês estão pensando. Eu sei que vocês estão pensando que eu não vou enfrentar os boss tudo de novo e eu vou só enfrentar 3. Não, eu conheço vocês. Eu sei que vocês iam ficar me chamando de bucha até o vídeo acabar. Então eu tô aqui mostrando que eu tô enfrentando todos eles de novo para enfrentar o Rei Dado. Eu não precisava fazer isso, mas eu tô fazendo isso porque eu sei como vocês são. Eu sei que vocês vão ficar falando que eu sou ruim no jogo. Aliás, eu queria dizer o quão grande é o Rei Dado, porque na fase do cigarrão, quando ele é derrotado, o Rei Dado pisa em cima dele. Olha o tamanho da gente perto só do pé dele. Eu queria saber que posição ele deve estar pra conseguir estar confortável assim. A gente tá num chão muito alto, as pernas dele estão atrás. Alguém pode me responder isso, por favor? Mas depois de muito esforço, a gente consegue derrotar o Rei Dado. E não tem outra posição senão o chefe chato do capeta. Lamba meus pés perante minhas habilidades. Então, com a porta aberta, é hora de enfrentar ele. Satanás, Lúcifer, Demônio, Capeta, Beelzebub, Cão, Tinhoso, Jogador de Tekken, o Diabo em diversão infernal. Ele fica impressionado por derrotar o inútil do Rei Dado quando conseguir os contratos de alma. Então ele manda passar os contratos para ele. Mas lembrando das palavras do Vovô Chaleira, a gente faz a coisa certa e recusa entregar os contratos, deixando ele enfurecido, falando que ninguém fica devendo para o diabo, exceto todos esses bastardos. Então, aqui a batalha se inicia, com ele sentado em seu trono. Sua primeira fase tem vários ataques. Ele pode fazer alguns foguinhos que vai ser lançado um por um em cima de você. Ele faz 5 fogos, sendo um no meio para dar parry, que vai ficar seguindo aonde a gente estiver. E esse golpe aqui é insuportável de desviar. Ele também pode lançar 4 bolas que vão ficar quicando na tela. E ele tem 3 golpes que ele transforma a sua aparência. Sendo a primeira um body, onde ele vai dar um high five em si mesmo, que você tem que pular e dar dash, senão você vai tomar dano. Nem adianta se abaixar aqui, não dá. Ele pode transformar a sua cabeça em uma aranha, que vai subir em cima da tela e vai ficar caindo em cima de você. E a última transformação, que ele vira uma serpente, onde ele vai cobrir a tela inteira. Meu Deus, que super lindo! Após isso, ele vai tirar a sua pele, ficando apenas em esqueleto. E depois ele vai pular em um buraco que você tem que segui-lo. E quando descemos, nos deparamos com sua versão extremamente maior. Agora ele vai lançar machado com seus olhos e bombas que saem do seu ouvido, que dá pra você dar parry. E caso você não dê parry, elas vão explodir em uma área gigantesca. Você tem 5 plataformas para ficar desviando dos ataques dele. Só que cuidado, porque nessas plataformas podem cair fichas que estão pegando fogo. Depois de tirar boa parte da vida dele, 2 das plataformas vão cair e serão substituídas por 2 demônios que tacarão crânios em você em linha reta. Além disso, o diabo vai piscar e vai invocar um monte de morceguinhos que vão vir rodando em sua direção. E se você sobreviver a tudo isso, outras 2 plataformas vão cair, além daqueles 2 demônios, e o diabo vai começar a chorar. E as lágrimas dá pra dar parry. Você está em uma única plataforma com o diabo chorando na sua frente. Mas caso você sobreviva, você finalmente vai derrotar o diabo. E ok, esse chefe aqui é muito legal. Ele realmente dá uma ar de boss final, mas ele não é difícil. Eu juro pra vocês que eu demorei passar por conta que o controle é uma bosta. Ele é extremamente liso, o analógico. Eu clicava um tiquinho pro lado e o Cuphead caía. E também porque eu não tava prestando atenção e a Pudinha ficava me enchendo o saco pra colocar o machado. Ah, ele tá usando machado. E o usuário de machado é o que você vê. Quem joga com machado é tudo demônio. Deixa eu trocar meu tiro. Bota o machado, por favor, bota o machado. Não, não. Por favor. Se fuder, eu tô com 1 de vida no último chefão, tava indo tão bem. Falta de machado. Ah, velho. Será que eu passo com o diabo 1 de vida? Se tivesse o machado. Nossa, mas insiste nessa porra desse machado que dá 17 de dano em cada boss. Cara, tô te falando, o segredo é o machado. Olha lá, até, tu tá vendo? Até no olho dele aparece ele cortando tu com o machado. É o segredo, é o final. Não. Ah. Morreu pro quê? Morreu pro quê? A manteiga faz mesmo? Que eu não lembro, tinha um de manteiga. O de manteiga é o do machado. Ah, inclusive, esse chefe se torna extremamente fácil caso você tenha o Bacamarte, porque
que dar dano nele é muito fácil. O Bacamarte é um dos tiros que mais dá dano no jogo. A hitbox do olho dele é muito grande. Mas infelizmente vai ficar no tá na média. Fazer o que, né? E agora que eu achei o Expresso Fantasma aqui, ele não tá o trem, tá só o primeiro personagem aqui. Então está tudo acabado. O diabo se rende aos dois irmãos. Então Chicrinho e Caneco queimam todos os contratos de alma dos habitantes da Ilha Tinteiro, saindo de lá felizes e correndo para avisar todos da Ilha Tinteiro. Ao reunir todos da ilha, eles contam que todos estão libertados das garras do Cramunhão, deixando todos da Ilha Tinteiro pulando de emoção, principalmente o vovô Chaleira, que estava com um baita orgulhão. Então Chicrinho e Caneco prometeram não se meter mais em confusão. Bom, até a próxima vez, claro, mas aí já é outra história. Tiro já! Então, esse foi Chicrinho. Não faça acordos com o diabo. Mas a história não acabou, não. Acharam que eu não ia falar da DLC, né? Após o sucesso estrondoso de Cuphead, Cuphead ganhou uma DLC em 30 de julho de 2022, 5 anos depois. E o trailer é muito fofo, onde eles usam marionetes para anunciar a DLC. Só que as pessoas achavam que adicionaria um modo de 3 jogadores. Afinal, no trailer, a senhorita Cálice tá com o Chicrinho junto com o Caneco. Mas infelizmente, a Cálice é só um item que a gente equipa pra gente conseguir jogar com ela. Enfim, vamos para The Delicious Last Course. Eu acho que eu falei certo, eu não faço ideia. Tudo começa com esse barqueiro aqui, que aparece falando que a Cálice deixou uma mensagem, que ela precisa de uma ajuda numa ilha distante e misteriosa. Ao acertar, o barqueiro rema até a tal ilha. Os irmãos de porcelana perguntam o que a Cálice faz em uma ilha tão distante. Então ela sai de um portal com um cookie na mão, falando que tem uma notícia incrível, e dá o biscoito para o Caneco, fazendo eles trocarem de lugar. Então a Cálice começa a correr e os irmãos vão atrás dela. Chegando em uma confeitaria, ela fala que estava séculos tentando fugir do plano astral, e graças ao chefe Pintadinha... Ok, que nome merda, vamos chamar ele de Saleiro, por favor. O Saleiro vê que o biscoito que ele fez realmente funcionou, mas foi por um curto período de tempo. Então ele explica que para ajudar a senhorita Cálice, precisava fazer a Torto-Prema, uma torta com o poder de controlar completamente o plano astral. Mas para fazer isso, precisariam derrotar adversários extremamente fortes, pois esses adversários estão com os ingredientes para fazer a Torto-Prema. Sabendo que era a única maneira de ajudar a Cálice, eles topam na hora. Então somos mandados para o mapa com o Saleiro falando sobre equipar o biscoito da Cálice, para dessa forma a gente conseguir jogar com ela. Então entrando nesse carrinho aqui é o tutorial de como jogar com a Cálice, e ela basicamente é o modo fácil do jogo. Ela tem duplo pulo, só que para dar parry com ela a gente precisa usar o botão do dash, e ela tem uma mecânica única que é a de rolagem, que deixa ela invencível enquanto está rolando. Isso aqui é muito roubado. Além, claro, que ela tem uma vida a mais do que os outros personagens. E como me encheu a paciência já ter jogado a campanha inteira, me deixem jogar com a Cálice, por favor. Mas antes da gente ir pro boss, eu queria falar o que caralhos aconteceu com o design da Cálice. Tipo, por que ela tá parecendo tão nova aqui? Eu até entenderia quando ela comesse o biscoito e trocasse de lugar com o Mugman. Assim ela ficaria mais nova, porque trocou pra meia idade. Embora o Mugman também era pra ficar velho, mas tudo bem. E esse erro tá apenas na cutscene. Isso porque quando a gente vai iniciar uma luta com ela, ela tá velha. Inclusive no teaser, ela também tá com a aparência normal dela. Então isso foi a inconsistência de design. Como que eles passaram isso? Por que isso acontece? Eu não sei! Alguém me explica! Falando com esse gato, ele se impressiona de sermos as canecas que derrotou o Sete Perry, e como agradecimento nos dá 3 moedas. Então a gente aproveita as moedas que ganhamos para comprar o tiro certo, que semelhante ao perseguidor, ele segue o oponente, porém ele não dá dano baixo, ele dá dano normal. Chega de papo, hora do supapo. Então vamos para Monte Turrão em gnomos nas trilhas. E como o nome já diz, essa fase tá infestada de gnomos no chão. Se a gente ficar muito tempo no chão, eles vão dar dano na gente, então temos que ficar nas plataformas que ficam na fase. O gigante abre a boca, onde tem gnomos cozinhando, que sai várias fumaças. E ele também chama pássaros, que cobre boa parte da tela. E de vez em quando pode sair gnomos do chão que vão disparar foguinhos do seu chapéu. E o gigante pode pegar um bicho e começar a trazer pra perto da tela, e depois ele joga o pobre coitado que dó. E conforme você dá dano nele, algumas das plataformas vão caindo, até ele se estressar e arrancar a barba dele fora. E suas mães vão se transformar em fantoches do diabo e do rei da, que vão ficar jogando bolinha um pro outro pra te dar dano. Ok, isso é a coisa mais aleatória possível. Também vai ficar aparecendo uns gnomos pra tentar te dar dano também. Além disso, a
Cálice tem super artes próprias. Enquanto a super arte do Chicrinho e do Caneco era do lado, a da Cálice é reta. E depois de dar bastante dano nele, ele passa pra sua última fase, que ele quebra a montanha e engole a gente. Então a luta se passa dentro do estômago dele, que nojo. Temos que acertar aquela parte de cima com o rosto e evitar pisar no ácido estomacal. Então temos que constantemente ficar nessas plataformas de crânio. Porém ele vai tacar carne nas plataformas, fazendo elas se recolher. E só quando ele tacar um osso sem nada em uma das cabeças, ela vai invocar um sino pra você dar parry, fazendo todas as cabeças retornarem. Mas graças ao tiro certo, acabamos com esse chefe com muita facilidade. Inclusive eu esqueci de citar, mas o super do tiro certo é fazer um disco que fica atirando também. E se você der parry, além de carregar um pouquinho sua barra, ele vai ser tacado que nem um míssil no chefe. Mas esse chefe não é difícil, então vamos ter... Cadê você? Aqui. Ok, mas sendo o primeiro chefe, vamos deixar ele lutar na média. E após finalizar, roubamos o ingrediente Gnomo Morango. Bom, vamos caminhar pro próximo chefe. Ou melhor, patinar na fase de gelo. Afinal, a gente vai enfrentar Geonaldo, o mago, em Fundúncio nas neves. A sua primeira fase é curtinha. Ele vai tacar os seus minions no chão, que vão ficar presos. E depois ele vai pegar a sua mãe e tacar com tudo no chão. E ele também pode invocar algumas cartas que vão seguir em sua direção. E essa primeira parte só é um tanto difícil se você não estiver jogando com a cara, porque devido ao duplo pulo dela, é muito fácil acertar o chefe. Quando o sino tocar, ele vai se tornar um monstro de gelo, que pode tanto rolar quanto dar um pulo pra cima, pra te enganar e fazer você tomar dano. Ele pode dar um socão no chão, que vai tacar espadas que vão subir, e também virar uma geladeira, que vai disparar gelos que se dividem pra caralho, hein? E do seu congelador, ele também vai soltar alguns picolés que vão vir em sua direção. Tudo vem em nossa direção nesse jogo, é incrível, né? E a sua terceira fase, ele vai explodir e depois vai criar algumas plataformas pra gente subir. E ele vai virar um floco de gelo gigante, que dispara baldes, que viram luas depois que se chocam na parede. E também ele pode jogar o olho dele, que dispara um raio na vertical inteira. Mas como a Cálice é roubada, a gente passa desse chefe de primeira. Eu não sei como, eu sofri tanto nesse chefe a primeira vez que eu joguei, mas eu agora passei de primeira. E sim, grande parte do meu sofrimento foi devido a esse maldito golpe do olho. Por isso vamos deixar ele no forte demais. Então agora obtemos o Cubos de Gelos Doces. Vamos mudar de super para a próxima batalha, porque vamos enfrentar Urvidos do Vento em Peg a Louça, uma família de cachorros que não é uma fase de avião comum. É uma fase onde o carinha que ensina a gente a voar controla o avião. Então pra onde a gente se mover, o avião vem junto. Esse cachorro tem dois ataques, um que ele lança ossos que saem de sua tatuagem e um que ele pega um gato que dispara bolas de lã. Seus filhotes constantemente vão sair dos compartimentos da nave dele jogando bolas de tênis. E sua esposa pode aparecer aleatoriamente na luta para atacar hidrantes teleguiados. Assim que derrotá-los, 4 filhotes vão ficar girando em sentido horário ou anti-horário, dependendo da run, que acabar caindo pra você. E quando eles latirem, vão disparar a onomatopeia de latido em inglês, que é bark. Como que os americanos vê o cachorro fazendo au 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 e é bark bark bark? Não faz sentido. E já mostrando o que o Super 2 da Cálice faz, ele nos dá uma vida extra. Isso aqui é ridículo, de verdade. Nossa, cara, dar uma vida extra nesse jogo torna tudo muito mais fácil. Então a gente tem que destruir as 4 mochilas dos filhotes para que eles se esborrachem no chão. Então a Salu que vai aparecer, que para quem não sabe é o nome dela, que vai tacar vários lasers para tentar nos acertar. E aqui que vem a pegadinha dessa luta. Ela gira a tela invertendo os controles e tacando tigelas em nossas direções, sendo a vermelha que fica no chão e as amarelas que vão vir flutuando em cima. Inclusive essa é a única luta de chefe que tem 2 comandos, que é o tipo A e o tipo B. Caso você esteja com o tipo B, ele não vai inverter os controles, mas mesmo assim vai girar a tela para te confundir. E eu acho que isso foi adicionado depois. Eu não lembro que quando essa atualização sair, ter essa opção de você escolher que tipo de controle você vai usar nessa luta. Eu acho que o pessoal reclamou tanto que eles deixaram uma opção. Por isso não tem outra opção, né, chefe chato do capeta. E após derrotar a família inteira, recebemos o abacaxi mentolar. Mas vamos subir um pouco porque eu esqueci um chefão que fica lá em cima, que é a gangue da Marvada, em ataque ao Alambique. Uma gangue de insetos, onde o primeiro é essa aranha. Inclusive essa luta é extremamente criativa, porque a gente tá no meio de uma briga policial. Por exemplo, os policiais vão tacar inseticida pra acertar os lacaios, e não a gente, mas acerta a gente porque a gente tá no caminho. Então ela vai ficar alterando o seu movimento entre essas 3 plataformas. Ela pode pegar um botão que vai disparar várias bombas que quando passarmos por cima dela vão explodir. O aranhudo também pode chamar alguns lacaios na luta que vão ficar te atrapalhando, porque se você encostar neles você também vai levar dano. Além, claro, de chutar uma pobre lagarta que vai ficar quicando no mapa. Depois ele dá espaço para sua esposa descer em uma caixa de música. E da sua caixa de música vai sair laser que vai ficar girando. E quando ficar amarelo, ele está prestes a nos atacar. E quando ficar vermelho, tomaremos dano se a gente não fugir dele. Por isso temos que constantemente ficar girando junto com a vitrola, para que a gente não tome dano. E também de vez em quando vai aparecer alguns barris que vão dançar junto com ela, que se você encostar também vai levar dano. Mas ela não é tão difícil assim.
é sério que ela dá dano quando cai? Então chega o chefe junto com o seu guarda-costas, um tamanduá bandeira, que vai usar a sua língua para nos atacar. E quando ele usar sua língua, ele vai puxar policiais e bandidos, que vão ficar brigando em uma bola de fumaça, que se encostar na gente, adivinha só, toma dano também. Mas depois de muito esforço, a gente consegue ganhar do chefe. Mentira, era uma tela falsa. Esse caracol vai ficar nos atacando com seu alto-falante. Agora sim, morra sua praga. E esse aqui é meu chefe favorito da DLC. Além de ter a melhor música de chefe, principalmente na parte da menininha. Eu adoro chefes que você enfrenta vários deles, e não chefes que se transformam. Por mais que os chefes que se transformam tenham seu charme. Por isso eu vou colocar você no tá na média. E após derrotar a gangue, a gente ganha a massa de destilaria. Que curioso, assim, é uma gangue numa luta policial, nos dá um negócio branco, né? Meio suspeito tudo isso aí, né? E agora fuder Maria Munita em Sertão do Cangaço. A única fase de avião da DLC. E a cálice aqui é uma merda, porque o tiro de avião dela é disparado em 3 direções, ou seja, o dano que é pra ser pro 1 é dividido por 3. E a segunda arma dela também não ajuda muito, porque ao invés de ser só uma bomba que cai lentamente e depois cai outra, são várias bombinhas. E essa faca é muito difícil, porque é uma chuva de coisa na sua tela. É bicho que traz dinamite, cai no chão e ela se espalha, ela puxando um cacto que cobre uma parte da tela, é cavalo que voa cuspindo bola de espinho, ou ela tirando 2 pistolonas que sai cobra de tinta, pra depois disso ela se livrar do salão e pegar um aspirador que vai puxar riquezas pra todos os lados, e depois transformar tudo em cofres que caem no chão, e quando os cofres se quebram, sai mais moeda. E na terceira parte ela é sugada pelo próprio aspirador e vira linguiça, que gospe carne de vaca, e tem algumas latas que vão ficar fazendo algumas barreiras pra você tomar dano. E ainda não acabou, ela tem uma última forma que ela fica enlatada e joga umas linguiças no teto que vão ficar abrindo e fechando, tendo algumas partes apenas para você conseguir desviar, enquanto ela fica atacando um monte de pimenta em você. Eu resumi esse chefe muito rápido, mas é tanta coisa na tela que vai fazer você morrer muitas e muitas vezes nesta porra desse chefe. E não tem outra opção senão não colocar no chefe chato do capeta. Não tem outra opção pra essa vaca ficar. Mas eu tenho que dizer, esse chefe é extremamente criativo. Pelo menos nos chefes que se transformam, esse foi o mais original. Mas pelo menos ela é a última chefe que temos que enfrentar, pegando assim o último ingrediente que falta, as limas do sertão. E agora a Cálice fala que a gente tem todos os ingredientes, e é pra ir falar com o chefe pitachaleiro. Mas primeiro, vamos jogar xadrez? Na DLC tem vários itens que a gente pode comprar, mas para conseguir dinheiro para comprar esses itens restantes, precisamos enfrentar os chefes do rei. No mapa vai ficar descendo essas escadas aqui, toda vez que você enfrentar um chefe novo, aí o rei vai nos desafiar a entrar no seu torneio real, onde nenhuma arma ou talismã vai funcionar, com exceção do biscoito da Cálice. E diz que cada servo que derrotarmos ganharemos riqueza. O primeiro sendo os peões que caem do mapa e vão andar em linha reta até o final. E para ganhar deles temos que dar parry em suas cabeças. E depois que acabarmos com todos, a gente consegue progredir de fase. O problema é que a ordem que os peões caem é aleatória, então pode acabar caindo alguns sem cabeças também. Puxa demais. E após derrotá-los, o rei nos dá uma grana e puxa sua alavanca, levando a gente pro próximo chefe, sendo o segundo desafio, o cavalo, que precisamos que ele deixe sua crista à mostra para que a gente consiga dar parry. Todos os chefes aqui vão se resumir a você dar parry até eles morrerem. Ele pode avançar com sua espada, acertar um gancho com ela ou dar um super golpe para cima, que deixa ele cansado por um curto período de tempo para que a gente possa dar parry. Mas é só você ter paciência que você consegue derrotar. Vai ficar no dá pra passar. Mais moedas, agora a gente tem que enfrentar o bispo, que lança sua cabeça para nos atacar. E ele só anda em diagonal, que nem no bispo do xadrez. Só que é claro que a movimentação dele seria muito simples, então ele fica cuspindo alguns sinos que vão seguir a gente. Só que para que ele fique rosa pra gente conseguir dar dano nele, a gente precisa apagar as velas que ficam espalhadas pelo mapa. Mas sinceramente o cavalo era mais difícil, puxa demais. Agora a gente tem que enfrentar a torre. E olha, tipo, onde ele vai ficar afiando o seu machado e soltando algumas cabeças rosas. E a gente tem que levar essas cabeças até ele para conseguir dar dano. O problema é que ele também pode lançar alguns crânios que servem só pra gente tomar dano. Além, é claro que quando ele estiver afiando o machado, ele vai soltar algumas faíscas do chão. Então a gente tem que pular também para que não tomamos dano. Esse aqui é mais complicado porque a gente tem que levar os projéteis até ele para conseguir dar dano. Então ele vai ter que ficar no forte demais. Passa grana. E finalmente chegamos no último desafio, que é a esposa do rei.
a rainha. E nesse aqui é complicado. Ela pode invocar uma parede que a gente tem que dar parry, senão a gente vai tomar dano. E para conseguir dar dano nessa vagabunda, a gente precisa usar os canhões que são movimentados por esses ratinhos. E então a gente tem que dar parry onde está a faísca para que a bola de canhão acerte a rainha. Porém a movimentação de canhão é uma bosta, porque ele fica constantemente indo de um lado pro outro. E a rainha fica se movimentando também. Além disso, ela vai fazer uma chuva de joias. E sério, é poluído o mapa nessa luta, porque tanto de joia que ela ataca não tá escrito, sendo o chefe mais complicado de todas as torres. E a movimentação do canhão realmente é uma bosta. Vá se fuder, chefe chato do capeta. E eu acabei não comentando uma coisa desses chefes do xadrez, é que todos eles sempre vão ter a mesma música, com a diferença que cada um vai ter seu próprio instrumento na hora do solo. Isso aqui é um detalhe extremamente legal. Parabéns aí quem fez os chefes do xadrez. Além deles serem divertidos, carismáticos, ele também tem as músicas muito foda. A melhor é a do cavalo. Bom, seja como for, vamos comprar os itens que faltam da DLC. O Convergente foi a tentativa deles fazerem um tiro pra forçar você a parar e mirar nos oponentes. Ele vai disparar 3 tiros, que vão ficar muito espalhados. Porém, se você mirar, eles vão ficar mais juntinhos. E o super dele é fazer um grande laser. Isso aqui é legal, mas o tiro é uma bosta. Eu não vou parar pra atirar, velho. O Anel de Coração é uma das melhores relíquias do jogo. Toda vez que você der o primeiro, o terceiro e o sexto parry, você vai ganhar um coração. Mas depois disso você não vai ganhar mais nada, só avisando. O Torcidinho é o oposto do Obus. Ao invés dele cair pra baixo, ele vai subir pra cima. E o super dele é fazer um tornado. E tem também a Relíquia Quebrada. Que eu não consegui comprar porque faltou uma moeda que fica atrás da casa do saleiro. É foda. Mas comprando ela, é uma relíquia que tem poder oculto. Mas como diz o nome, ela tá quebrada e a gente precisa consertar ela de alguma maneira. E a maneira que o jogo fez isso é falando com esse fantasma, falando que tem uma certa combinação nessas lápides que a gente tem que tentar acertar para que a gente consiga ativar a relíquia quebrada. E a única maneira de saber a combinação é falando com esses 3 competidores. Falarão em código como eles ganharam a competição e a posição que eles ficaram. E a combinação é aleatória por 100. Ou seja, a mesma combinação que eu tiver não vai ser a mesma que você tem. E eu juro, é um cu saber essa merda de combinação. Por algum caralho de motivo, em inglês é muito mais fácil. E caso você consiga resolver a combinação, você vai poder dormir em uma das lápides e do nada se deparar com o chefe secreto, o Anjo Diabo e o Diabo Diabo. E eles têm uma mecânica única, que dependendo de que lado você estiver, você vai ver o Diabo Diabo e você tem que dar dano nele. Enquanto o Diabo Diabo taca todos os projéteis para te dar dano, o Anjo Diabo taca projéteis que não te acertam. E para desviar de alguns projetos do Diabo Diabo, você tem que inverter o seu olhar, para que assim você não seja acertado. Um boss extremamente criativo. No vídeo eu acabei colocando ele no Tá Na Médias, porque eu ainda não tinha enfrentado ele quando eu gravei o áudio. Mas o chefezinho desgraçado de difícil, mano. Eu mudaria ele pro forte demais, porque puta que pariu, que chefe chato. Depois de concluir esse chefe, a Relíquia Quebrada vai virar a Relíquia Amaldiçoada. E a Relíquia Amaldiçoada vai te dar debuff nas lutas. Fora que todos os seus tiros vão ficar aleatórios. Além, claro, que vai tocar uma música bem macabra. E para consertar essa relíquia, você precisa enfrentar vários bosses. E quanto mais boss você enfrenta, mais ela vai se consertando. Até ela finalmente virar a Relíquia Abençoada, onde ela vai dar todos os poderes de todas as relíquias, com exceção do coração e do duplo coração, porque eu acho que daí seria extremamente roubado. E também, claro, vai ficar invertendo seus tiros também. Ainda os teus tiros ficam aleatórios. Isso é um problema dessa merda de relíquia. Mas sinceramente, grandes bosta esta bosta. Só serve pra fase de avião, sinceramente. Mas enfim, vamos para o último boss, sendo ele o Saleiro. E ao entrar na sua confeitaria, ele não está lá. Apenas tem um alçapão aberto.
E ao entrarmos, vemos que tem um calabouço. E só podemos ver a sua sombra no fundo. E podemos ver que ele está completamente louco. Isso porque ele já tem todos os ingredientes para fazer a Torto-Prema. Mas ele não contou do seu ingrediente secreto. Para fazer a Torto-Prema é necessário uma alma viva. Mostrando que a alma que ele iria usar era a do Chicrinho. Agora que a gente sabe do ingrediente, teremos que impedir o Pitadinha. Só que isso não será uma tarefa fácil. E esse chefe é extremamente complicado. Vai ter esse foguinho do céu que vai de vez em quando cair no chão para te dar dano. E ele vai usar todos os ingredientes que a gente conseguiu contra nós. Os açúcares e os limões vão ficar rodando no mapa. Enquanto os açúcares vão fazer uma animação de sobe e desce, os limões vão fazer uma animação de bumerangue para causar dano. Ele vai espremer... Gordo, filha da puta. Simplesmente dá um tanco, tem um ingrediente que sai correndo, parece que foi abusado pelo Pitadinha. Sim. Ali, ó. Lembro de Giju. Ele vai espremer uma jarra de morangos, que esses morangos vão ficar caindo do céu. E ele também vai usar a massa para fazer cavalinhos que vão ficar pulandinho. Então mostramos a terceira e última super arte da Cálice, que é uma onda de inimigos. Ela chama um asilo inteiro para bater no boss. E também deixando uma lança pra gente conseguir recuperar um parry, que eu deixei lá em cima, então não consegui pegar. E após muito apanhar, ele coloca um cogumelo dentro do seu saleiro, ficando ainda maior. E também invoca 4 frascos de pimenta, e vão ficar espirrando e tacando projétil em nós. A única maneira de acertá-los é a gente destruir esses frascos de pimenta, que vão ser jogados na cara dele. E o foguinho ainda tá aqui pra dar dano na gente. A minha estratégia é dar um tiro charge e logo em seguida dar um tiro charge sem estar carregado, porque assim a vida deles acaba mais rápido. Ali é claro que o saleiro do nada vai ficar invocando algumas folhas que vão cair do céu. E caso você consiga sobreviver a essa fase, ele vai se despedaçar. E meu Deus do céu, que fundo macabro! O mundo está completamente coberto por sal, com uma lâmina no chão e 2 bonecos tentando sapatear nas nossas cabeças. Eles abrem um buraco no chão, saindo uma plataforma. E agora ele vai fazer 2 barreiras de sal, enquanto seu coração vai ficar batendo nessas barreiras para tentar nos acertar. E a gente tem que constantemente subir nas plataformas de vidro para que a gente não caia e leve dano do chão. E fazendo tudo certo, a gente finalmente derrota o saleiro. Inclusive esse cara aqui não tem outro lugar senão no chefe chato do capeta. Inclusive ele é um chefe final mais foda que o próprio diabo. Como que isso é possível? Ele é um saleiro! Então, conseguimos libertar o Cuphead. Porém, a gente tinha que sair o mais rápido daquela padaria, porque ela estava prestes a ser destruída. E onde a gente tava lutando, então? E o Pitadinha sai também, a gente não tinha acabado de matar esse cara. O Pitadinha fica triste por a sua padaria ter sido destruída. Porém, o Chicrinho fala que, infelizmente, a Cálice não vai poder comer a Torto-Prema e voltar de volta à vida. Mas ela fala que não vale a pena se tiver que sacrificar alguém para conseguir esse poder. E fala que conseguiu algo bem melhor. 2 grandes amigos. A verdadeira Torto-Prema é os amigos que fizemos durante o caminho. Então, a gente vem o epílogo do que aconteceu. O Pitadinha foi condenado por seus crimes, então sendo obrigado a fazer trabalho comunitário. Foi obrigado a fazer trabalho comunitário, daí ele tá reconstruindo tudo que ele pegou, sendo que nem foi ele que pegou, foi os Chicrinhos. Olha esse nivelamento de tijolo. E aparentemente ele consegue dar um jeito de fazer a Cálice voltar à vida, porque ela tá viva aqui no epílogo. O que aconteceu que eu não estou sabendo? Seja como for, esse foi Cuphead The Delicious Last Corp. E ok, o vídeo tá longo pra um senhor caralho, então vamos agilizar aqui. Cuphead é um dos melhores jogos indies que eu já joguei. E também um dos melhores jogos que eu já joguei também. Dá pra ver que eu não joguei muitos jogos, né? Direção de arte incrível, músicas muito fodas, os chefes são muito criativos. A DLC então nem se fala, ela conseguiu melhorar mais do que já tinha melhorado. Eu já expressei tudo que eu sinto nesse jogo enquanto eu tava fazendo a review. Eu acho que a única crítica que eu tenho a fazer é fazer as merdas da fase de Run and Gun. Pegar pacifista daquelas porras é uma desgraça. Por isso eu vou dar a nota 9.8. Só perdeu 2 pontos pelas merdas das fases de Run and Gun. Seja como for, eu sou Pavim e obrigado por acompanhar esse vídeo. Infelizmente eu fiquei de vagabundagem e esqueci de postar vídeo, mas quem sabe eu volto com força total, porque o próximo vídeo eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu vou odiar fazer, porque sinceramente foram 10 horas de gravação. E eu quero que vocês comentem qual é o seu boss favorito de Cuphead. Comenta aí, seja por direção de arte, ou por ser mais difícil, ou porque ele tem uma música muito foda, só comenta aí. E antes de sair do vídeo, eu quero agradecer novamente
novamente aos membros do canal: Loronja Games, Nika, Jojoto Games, Junior, Peixe Otaku, Kakayotomon, Agatha Redbird, Benedita Aruta, Shine Scan, e um salve especial para o Rutra, que tem um membro de 50 contos. Inclusive, um membro de 50 contos, a partir de hoje, vai poder escolher que review eu vou fazer. Se você pagar um membro de 50 contos, você vai falar: ah, joga Mythology Sub-Zero, eu vou jogar. Ah, joga Lego Indiana Jones, eu vou jogar. É só você assinar um membro que eu vou fazer. Inclusive, um dos jogos que eu vou analisar na próxima semana vai ser Resident Evil 1. Isso porque o Rutra escolheu, porque ele assinou. Enfim, obrigado a todos que acompanharam o vídeo, e eu agradeço de novo a Pudinha por fazer a thumb. Se inscreva no canal dela aí. Enfim, eu sou Pavim e esse foi o vídeo. Ai meu Deus, eu tô ficando sem voz. Então, pesquisei aqui um pouquinho, a casa tem de 10 a 14 anos. 10 a 14 de carteira assinada, né?